Passando o feriadão aqui na roça. Escute o som dos pássaros. Oi, pessoas. Nós estamos em recesso de carnaval lá na escolinha. Só vamos retornar na próxima quinta-feira. E eu estou aproveitando esses dias para descansar e relaxar um pouco aqui na roça, que eu gosto de ficar. Agora mesmo estava colhendo acerola. Eu acho uma emoção colher frutas madurinhas diretamente do pé. Aqui tem pé de pinha, de goiaba, de melancia, de manga e muitos outros. E assim, você colher madurinha e comer na hora é tão diferente do que ir até a quitanda comprar, do que ir comprar no mercado. Eu acho assim uma delícia a natureza, gosto, aprecio demais. Então, eu dormi aqui e vou para casa hoje. Aí eu estava pensando assim a respeito de datas comemorativas. Agora mesmo no carnaval, eu não comemoro o carnaval, eu não curto esse tipo de festa e também não faço programações para as crianças na escolinha Vivar. E nem permito que se faça. Geralmente, em período de carnaval, eu fazia uma programação totalmente diferenciada ou deixava passar em branco, sem nenhuma festinha, sem nenhum evento. Mas como trabalho com criança, isso faz parte, brincar, correr, pular, se movimentar, cantar, dançar. Então eu aproveito para fazer em datas comemorativas, em culminância de projetos, eventos com o objetivo de resgatar os valores com músicas educativas e evangelísticas. É totalmente diferente, mas eu já sofri perseguição por isso, crítica. Não pense você que todo mundo concorda. Não pense você que todas as mães concordam e aplaudem, porque não é assim. No São João mesmo, uma vez eu resisti muito, porque eu não queria fazer a quadrilha junina, ensaiar a tradicional quadrilha com as crianças, eu não queria, não fiz e não concordo com isso. Uma mãe ficou super chateada, acabou tirando o filho da escola, ficou bem chateada mesmo. Essa mãe era católica. Então, como é escola e pode matricular de qualquer religião, tem crianças que os pais são presbiteriano, assembleiano, batista, católico ou de qualquer religião. Como escola pode matricular, mas geralmente os evangélicos aceitam mais. Que alguns já criticaram bastante mesmo. Eu ouvi falar de uma pessoa que falou que gostaria de matricular na Vivar, mas não ia matricular porque ficou sabendo que lá não comemora o São João, a quadrilha junina, e que ela acha tão lindo as meninas com a roupinha de quadrilha, pulando quadrilha, dançando quadrilha, por isso ela não ia colocar lá. Ela falou para uma outra mãe que tinha filha na Avivar. E essa mãe disse, pois eu coloco justamente porque não tem o São João. Então, assim, não tem como agradar a todos, eu sei, tenho consciência disso. E o meu objetivo não é agradar as pessoas, é agradar a Deus mesmo. Mas não foi fácil manter 19 anos de trabalho desse jeito. O São João não tem... no Natal não tem Papai Noel, na Páscoa não tem coelho e nem ovo de chocolate, na Páscoa é o cordeirinho. E assim não tem Halloween. É totalmente diferenciado o trabalho. E assim como na Avivar,
né? Eu já sofri perseguição, afronta dentro e fora da escola por ter essa visão tão diferenciada, por ser radical em muitas coisas, porque eu sou radical mesmo. Muitas vezes uma professora pergunta: Cleia, eu posso colocar tal desenho animado? Eu falo: qual é? Como é? Você ouviu a história primeiro? A história é assim, assim, assim. Eu falo: mas é educativo? Tem algum fundo de ocultismo por trás? Tem que ver direitinho. Aí a professora me dá o desenho para mim analisar todinho, ver se não tem nada que represente brecha no reino espiritual, para aprovar ou reprovar esse desenho na aula de vídeo. Então eu sou mesmo rigorosa para algumas coisas e em relação a avivar para tudo, porque eu consagrei o ministério a Deus. Quem me pergunta: Cléia, como é avivar? É um ministério consagrado a Deus. Então eu não quero nada que represente brecha no reino espiritual. Se na avivar em 19 anos eu sou assim, fora da avivar eu não faria diferente. Por isso que seria impossível fazer o que eu faço na avivar dentro de uma determinada igreja evangélica. Dificilmente a pessoa ia aceitar isso. Quer dizer que o desenho animado, um filminho para criança, uma atividade, tudo tem que analisar. E se tiver qualquer brecha, qualquer coisa errada, ou alguma coisa que não seja educativa, eu não concordo. De fato, não concordo. Gente, mas isso é tão valoroso no reino espiritual, representa tanto para Deus, que avivar, porque eu levo tão a sério, porque tem base bíblica, porque é assim tão diferente. Tem gente que entra lá e sente paz. Você percebe nas crianças a harmonia entre eles, como é diferente, entende? E como é importante levar a sério isso, não permitir nada que represente brecha mesmo. Só esse ano agora, em 2023, nós estamos matriculando. Ainda porque tem gente que está viajando e tem gente que só vem depois do carnaval. É assim mesmo, todo ano. E estamos matriculando. Aí essa semana passada mesmo, uma pessoa foi lá visitar, me falou: eu quero conhecer a escola. E eu falei: me acompanhe. E fui mostrando as salas, explicando a metodologia. Eu faço isso com a maioria que chega lá, porque tem gente que só matricula depois de saber tudo. Como é que funciona, como é a disciplina. Enfim, tem mãe que quer saber detalhe e eu acho que essa mãe está correta. Essa família que quer saber detalhe está correta. Porque é uma influência muito grande. A criança vai ficar na escola de segunda a sexta, 4 horas de relógio por dia. Então tem que saber mesmo. E eu explico. Só eu explico a metodologia da Avivar. As meninas falam assim por alto. Porque tem gente que quer saber data comemorativa, como é que funciona o sistema de avaliação. E como eu sou a fundadora e a responsável por utilizar essa metodologia única e diferenciada, só eu explico os detalhes. Então, quando alguém quer saber, alguém me dá o número do meu WhatsApp, que eu falo pelo WhatsApp, ou convida para conhecer pessoalmente a Avivar. E eu explico os detalhes, não nego para ninguém. Eu falo: é uma escola ministerial consagrada a Deus. Tudo aqui é diferenciado. Trabalhamos assim, 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 assim. Quando a pessoa, geralmente eu já percebi, quando a pessoa evangélica gosta de cara, gosta, fica encantado, gosta do resultado. E geralmente outras pessoas, nem sempre acontece isso. Tem gente que acha assim: eu não quero que interfira na minha religião. Eu já tenho a minha religião em casa. Aí eu falo assim: não é uma questão de religião. A Avivar não defende placas de igreja, não indica placas de igreja. É uma questão de resgate de valores que transformam e humanizam. Em tudo tem o resgate de valores. Aí eu começo a explicar. O interessante, gente, é que os frutos dessa metodologia, é lindo demais. Eu escuto testemunho de gente falando da criança que chegou em casa falando um versículo que memorizou. A criança chegou em casa querendo orar antes das refeições. A criança repreendeu a própria mamãe quando falou uma palavra feia, falando assim: mamãe, o seu coração vai ficar sujo, papai do céu, vai ficar triste. Não pode falar isso. E a mãe fica encantada. Criança evangelizando, criança dando testemunho de vida cristã. Eu chego e fico emocionada falando. São inúmeros os testemunhos do resultado na vida das crianças. As crianças são diferentes. Eles se relacionam de maneira diferente, eles agem de maneira diferente fora dos muros da Avivar. São tantos os testemunhos, é emocionante o resultado. Agora, não é fácil. Eu sou radical para algumas coisas muito. Por exemplo, em uma determinada igreja evangélica, se tiver show gospel, esse tipo de evento que eu sempre falo que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, se tiver um único show por ano, eu já não frequento nada que essa igreja fornece. Porque luz e trevas não combinam, porque Deus não vai agir assim, eu sei que não vai, eu não vou perder o meu tempo. Porque tem igreja assim, que promove 1 ou 2 shows com os famosos, né? Idolatria, as ordens de Deus é idolatria. E faz também semana de oração, isso e aquilo. Acaba atraindo muita gente para a semana de oração, principalmente quem é sério, quem tem o temor de Deus. E a pessoa ignora o evento, não vai para o evento, ignora e vai assim mesmo. Mas você acha que é possível Deus avivar uma seita? Não, né? Por quê? Qual a principal característica de uma seita? Uma seita mistura mentiras e verdades. É por isso que eu falo: enquanto não corrigir tudo,
que esse avivamento vai transformar o futuro da humanidade, ele não chega. Deus exige reforma, mudança. Aqui em Irecê as pessoas não aceitam essa mudança. Muita gente me critica, você nem imagina a quantidade de pedradas que eu recebo. Porque acham um absurdo, não, caretice, né? É ultrapassado, uma visão muito arcaica das coisas. E não é bem assim. Veja que eu tenho uma visão, gente, não é tudo antigo. A metodologia da Avivar não é ultrapassada. Eu estudo, eu oro, eu busco, eu coloco várias situações atrativas para os pequeninos, agradáveis. O que eu não quero é o mundanismo. O que eu não concordo é com aquilo que Deus reprova, entende? Não é uma visão ultrapassada, mas minha visão não é assim. Mas tem coisa, o que representa brecha no reino espiritual, o que eu tenho certeza que Deus reprova, isso é que eu não quero de jeito nenhum. Aí tem gente que acha assim, que ela entende de criança, que ela tem uma facilidade de departamento infantil, poderia organizar tudo de fato. Eu não tenho dificuldade de organizar. Eu tenho muita facilidade em organização e é um dom de Deus isso. Em relação ao Ministério Infantil, eu tenho facilidade para organizar tudo o que diz respeito a trabalho com crianças de 1 aninho e meio até 11 anos. Tudo, desde a preparação dos professores, a ornamentação das salas, recursos mais educativos, o que é realmente bíblico, é como envolver os pais, como evangelizar os pais, evangelismo discipulado infantil, com ação social. Isso eu tenho uma facilidade, eu poderia fazer mesmo. E tem gente que fica chateada comigo, porque me convida, tenta atrair e não consegue. Mas por que não consegue? Porque eu não vou me envolver em algo que Deus reprova. Porque essas pessoas não estão dispostas a corrigir tudo. Não estão não. Estão zombando, criticando. Muitas vezes você está de longe, você não sabe o que acontece pertinho. Até porque tem coisa que não convém contar, né, assim, ao público. Mas não é fácil para mim. Minha perseguição é grande, afronta, zombaria. Porque eu realmente sou firme na minha visão. De resgate de valores, de não misturar o mundanismo e de fazer diferente. Gente, vocês percebem o quanto tem igreja que imita o mundo? Olha, São João Gospel já tem, eu já vi. Não com esse nome, mas igualzinho São João. Carnaval Gospel. Pesquise no YouTube, você vai ver que teve igreja que participou de carnaval. Carnaval Gospel. Carnaval é a festa da carne. Como é que espiritualiza a festa da carne? Ou seja, imitando o mundo para atrair os jovens. E atrai mesmo. Fica assim muita gente. Mas pessoas vazias. Então, cada vez mais, a igreja está semelhante ao mundo. Toda regra tem exceção. Eu sei que tem igreja séria, que promove ação social, que incentiva o jejum. Inclusive, eu tenho observado, porque eu acompanho muitas pregações no YouTube, eu tenho observado assim, as pregações do reverendo Luciano Subirá. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu sei de certeza que ele é o pastor que tem mais conhecimento bíblico em todo o Brasil. É certeza plena e absoluta, até porque foi o próprio Deus quem revelou isso. E eu passei a ouvir e acompanhar com mais atenção o incentivo ao jejum, a pregação coerente na palavra de Deus, o conselho sábio, a forma de transmitir a palavra de Deus. Eu acredito que tem o dom do ensino. Porque eu tenho temor de falar amém à heresia. Por que eu tenho esse temor? Porque eu não tenho teologia, eu não tenho estudo. E é importante a teoria e a prática. A minha vida é mais prática. Experiência mesmo, de ouvir a voz do próprio Deus. Experiência. Eu só tenho um diploma de pedagoga, eu não tenho estudo. Então eu fico preocupada em falar amém a alguma heresia, porque a teoria é importante junto com a prática. Você já percebeu que qualquer experiência da vida, qualquer situação, se aprende mais na prática do que na teoria, não é? Mas é importante a teoria para embasar também. Por exemplo, as pedagogas, eu já percebi na minha experiência na área da educação que as pedagogas que têm muito tempo de experiência sabem muito mais. Tem uns que têm 10 canudos e não entendem quase nada. Só a teoria pura é inválida. A teoria e a prática é que é melhor. E na prática aprende-se mais do que a teoria. Então eu conheço Deus em vivência, prática, experiência de ouvir, mas não tenho diploma nenhum, fico temerosa em falar amém a heresias. E por isso eu analiso, oro, estudo, tenho esse temor para não dar brecha, porque eu tenho o temor de Deus e quero agradá-lo a qualquer custo. Então eu tenho essa visão assim. Uma única coisa que Deus reprova, eu já não quero fazer parte do grupo religioso. E não faço, mas não tem quem faça. A não ser que a liderança concorde, não, vamos corrigir as coisas, vamos orar, vamos pedir confirmação. Eu sempre aconselho a pedir confirmação. Porque hoje em dia é muito engano mesmo, muito, tem espírito de engano que fala em línguas, imita os dons do Espírito Santo de Deus. Eu sei que é assim, porque na vida Deus já me mostrou situações, já me deu discernimento, eu sei que é assim. Por isso que eu sempre aconselho, peça confirmação, pergunte diretamente a Deus. Através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai.
Pergunte a Deus, peça tudo que vem de Deus, Ele confirma. Eu falo sempre assim, porque eu estou fazendo isso. Estou pedindo confirmação a Deus e vou provar aqui, dar mais uma prova. Amanhã, quando chegar em casa, eu vou fazer um estudo na palavra de Deus que está falando do presente e do futuro. É uma palavra de esperança. É dessa história que eu estou contando, presente e futuro, retirada diretamente da Bíblia, para você ver que é Deus falando. Vou colocar como tema uma palavra de esperança, tá bom? E que Deus te abençoe e te guarde. E se você duvida, pergunte diretamente para Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Estudo bíblico. Introdução. Uma das coisas belas do ensinamento simbólico inspirado é que ele pode ter mais de um sentido e aplicar-se a mais de uma época ou situação. Ezequiel é um bom exemplo de significados múltiplos. O Senhor deu 2 lições práticas a Ezequiel sobre a coligação de Israel, a reunificação escatológica e a restauração do povo, no capítulo 37 do seu livro. Essas lições também ensinam e testificam a respeito de outras grandes verdades relacionadas ao plano de Deus e seu reino totalitário nos últimos dias, ou seja, na geração escatológica, que é a nossa geração. Portanto, pense em você, pense em todos nós ao ouvir este estudo bíblico que tem por tema esperança e fé. Em Ezequiel 37, Deus coloca o profeta Ezequiel em visão diante de um grande vale de ossos secos. Para tentar descrever melhor o vale, eu vou ler aqui para vocês a reflexão que tem por tema ressurreição. Encontra-se na página 882 da minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Eu não vou resumir o texto, vou ler exatamente como está. Está escrito assim: para você meditar, ressurreição, inspirado em Ezequiel 37, do 1 ao 14, que diz assim: a visão do vale de ossos secos, relatada nos versos 1 a 14, contém uma oportuna e palpitante mensagem. O profeta é conduzido pelo Espírito Santo a um vale cheio de ossos secos, branquejados pela ação contínua do sol e espelhados em grande quantidade pelas areias do deserto. Eles eram os ossos de pessoas que haviam sido aniquiladas em alguma batalha, sem que tivessem alguém para sepultá-las. Seus cadáveres insepultos serviram de pasto para os abutres, que se regalaram com suas carnes putrefatas. No passado, ao fazer uma aliança com Israel, Deus os havia advertido de que seus pecados poderiam levá-los a situações degradantes. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, e o teu cadáver servirá de pasto para todas as aves dos céus e aos animais da terra. Deuteronômio 28, 25, 26 e Jeremias 34, 20.
Eles não levaram a sério as advertências e predições divinas e acabaram sendo conduzidos a uma situação vergonhosa e desesperadora. A mensagem de Ezequiel é tão importante para nós hoje quanto foi para os dias do profeta. Ela apresenta uma dupla aplicação. 1. A restauração das ossadas apontava para o ressurgimento de Israel como nação, que voltaria para uma Jerusalém reconstruída. E 2. A restauração física do Israel espiritual, que ocorrerá com a ressurreição de todos os santos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Ao perguntar ao profeta, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? O Senhor desejava induzi-lo a refletir tanto nas impossibilidades humanas como na onipotência divina. O Israel do passado carecia de uma ressurreição espiritual, ou seja, de um reavivamento do seu compromisso com Deus. O mesmo precisa acontecer com a Igreja de Cristo hoje, que parece que está viva, mas está morta. Apocalipse 3:1. Como acontece essa vivificação? Tal obra é resultante da ação do Espírito Santo na vida daqueles que buscam manter uma ligação íntima com Deus, através da oração e do estudo da Bíblia. Aqueles que experimentarem uma ressurreição de sua vida espiritual quando Jesus voltar, experimentarão também a ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Esse texto que acabei de ler está na Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Agora vamos continuar o nosso estudo, a pesquisa que eu fiz aqui, que diz assim: a intenção era mostrar a realidade espiritual de todo o povo de Deus e como estava o ânimo e a esperança de Israel após o juízo de Deus. Deus nos mostra que não há situação que ele não possa resolver. Basta uma única palavra de Deus e tudo muda. Tudo está resolvido. Isso se chama intervenção sobrenatural da parte de Deus. O que está morto passa a viver, e o que está sem forma recebe contorno. Há muitas situações em nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país, ou mesmo no mundo todo, que aos olhos humanos estão perdidas. O comando de Deus ao profeta serve para nós também, nós que cremos no Deus único, vivo e verdadeiro. Profetiza. Deus manda profetizar, porque tinha algo especial planejado, além do que qualquer um poderia imaginar. Deus anunciou que iria restaurar, reavivar, vivificar os israelitas, toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo. Havia muitos ossos secos e branqueados que tinham sido cozidos sob sóis abrasadores há muito tempo. A situação era de desesperança, morte, tristeza, desespero. Parecia o fim de tudo. Parecia impossível para aqueles ossos voltarem a ser um corpo novamente, dado o estado em que eles estavam. Mas, sob o poder da palavra de Deus, o milagre aconteceu. Os ossos se uniram, a carne se desenvolveu e a pele os cobriu. E quando Deus soprou o seu espírito, que é o avivamento, é o sopro de vida, é o fôlego de Deus, então eles se levantaram e eram um exército numeroso. Ezequiel 37:10. O versículo 11 diz que estes ossos são toda a nação de Israel, toda a nação de Israel. Fica bem claro que não se trata de cristãos de uma única cidade ou uma única denominação. A imagem dos ossos revivendo aponta que só através do poder e favor de Deus é que se pode restaurar o seu povo. Todos nós recebemos rejuvenescimento espiritual. Nós aqui, o Israel de Deus. Aqui está falando da nova aliança. E a promessa de Deus é: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Essa é a promessa de Deus, é Bíblia. É a palavra infalível de Deus. Deus diz: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Essa é a palavra de esperança e fé.
Em outras palavras, eu vou avivar a minha obra no meio dos anos. Defendo a crença de que isso vai acontecer no final da grande tribulação, depois que as coisas ficarem feias, depois que a situação parecer insustentável, caótica e horrível. Preste atenção no esboço de Ezequiel 37. Do 37 a 1 a 10, o grande vale de ossos secos, a situação de todo Israel de Deus hoje, no tempo presente. A desesperança, a morte espiritual e o caos estão instalados no mundo. Ezequiel 37, 11 a 14, explica o que são os ossos secos, é a situação de sequidão espiritual extrema. Aos olhos de Ezequiel, o cenário era triste, parecia ser o fim. Ezequiel 37, do 15 ao 17. Os dois pedaços de madeira representam a profecia da reunificação escatológica. É a reunião dos grupos, os que irão se unir no futuro por meio da providência divina. Lembrando que, primeiro, deve se cumprir a profecia da reunificação escatológica para depois se cumprir a profecia do início do avivamento. Deus só mandará o avivamento depois de atrair seus remanescentes, para que tudo recomece por meio deles. Se não for assim, não começa. Um fato depende do outro. Um acontecimento depende do outro. Deus determinou que será primeiro a reunificação e depois o início do avivamento. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito aqui é o perfeito amor de Deus. O contexto falando da fé, a esperança e o amor. E afirma que o maior dos três é o amor. Lá, acho que é em Coríntios 13, se eu não me engano, que fala da fé, esperança e o amor. O maior é o amor. O que é perfeito é esse amor perfeito de Deus. O amor de Deus supera tudo e todos. É imensuravelmente grandioso. E esse amor sobrenatural será derramado nos corações e as pessoas serão atraídas e impactadas por este amor, conforme já foi explicado em vários estudos anteriores. Ezequiel 37, do 18 a 28. Fala-nos da restauração. Fala-nos da restauração final de todo Israel. Acredite, aqui está falando do maior avivamento da história da humanidade. Não é um simples mover, é um avivamento mesmo. É o mesmo que vai começar quando a história chegar em Ezequiel 39, 29. A propósito, a história já chegou em Ezequiel 39, 11. O que falta se cumprir deste capítulo está nos versículos do 11 até o 29. O que está registrado na Bíblia antes disso já se cumpriu. Já se cumpriu Ezequiel 38, o capítulo todo. O 39, do 1 ao 10, também já se cumpriu. E dos versículos 11 ao 29, está começando a se cumprir hoje. Na Bíblia de Estudos, que estou lendo agora, que é a Bíblia de Estudos de Genebra, aparece como subtemas o sepultamento das hordas de Gog e o grande sacrifício do Senhor. A respeito dessa parte da história, através do dom de discernimento de espíritos, Deus revela que entre o grupo Magog, pessoas sujeitas a Gog, tem alguns, em especial mulheres, em estado de angústia de alma. É uma depressão profunda causada por demônios, com a permissão de Deus. Deus quer que relembre sobre as 12 promessas que ele fez. É importante reler as 12. Mas tem uma em especial que diz: ninguém poderá feri-la, tocá-la. Deus tomará vingança. Deus quer deixar bem claro neste capítulo da história que ele enviou esses espíritos demoníacos para transtornar a mente de alguns do grupo Magog, como uma forma de vingança, porque tentaram ferir sua remanescente. É vontade de Deus que isso seja revelado aqui. Toda e qualquer afronta contra a remanescente, Deus tomará para si mesmo e responderá à altura. Ele vai continuar tomando vingança. Deus não revelou o período exato de tempo que vai durar para se cumprir Ezequiel 39, do 11 até o 39. Mas ele está afirmando exatamente agora que é o mesmo período que se cumpre Apocalipse 20, do 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, dos versos 11 ao 15. Fala sobre o juízo de Deus. É a limpeza do caminho por meio do juízo. Repare que a história caminha para o capítulo 21 de Apocalipse.
o novo céu e a nova terra, que é a mesma pedra de Daniel capítulo 2. Aquela bendita pedra que é o projeto de Deus, que cai nos pés da estátua, reduzindo a estátua toda a nada. Lembrando que a parte de ferro dos pés da estátua é o reinado do anticristo, da besta que emerge do mar. É a trindade satânica quem sustenta a parte de ferro no reino espiritual. Inclusive, Deus quer que seja revelado ao público que os dois que inauguram o Lago de Fogo são calvinistas, hereges, e afirma que todo aquele que tem o número 666 na testa e na mão direita são calvinistas. E todos estão destinados ao Lago de Fogo, que é a morte espiritual. Eu tenho temor de Deus e jamais inventaria uma coisa dessa. Deus está colocando no coração, inspirando e pontuando assim, que pode colocar no estudo, que os marcados com 666 são todos calvinistas. Deus afirma que não existe nenhum batista ou assembleiano com a marca da besta na testa. Só quem tem os 666 na testa são calvinistas. E quem continua a distorcer o caráter santo dele vai pagar caro. Essa é uma ameaça que está sendo feita pelo próprio Deus. Ele é santo, perfeito e justo e não admite que manche a imagem dele. Com temor no meu coração e reverência ao meu Deus, ao único Deus vivo e verdadeiro, ao Deus do ministério Avivar de Irecê, eu aconselho a todos, ore e jejuem, façam jejum, pois o assunto é sério. Se arrependam, em nome de Jesus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus está irado. Irecê, 21 de fevereiro de 2023. E que Deus tenha misericórdia de todos, em nome de Jesus.